check-up do coração. Nessa série eu tenho falado de coração como sendo o núcleo de uma pessoa, o nosso ser interior, o que reúne os nossos pensamentos, a nossa vontade, atitudes, intenções. Então é aquela parte imaterial. Você não localiza aqui, não é esse músculo que você tem aqui no peito. Na verdade é o nosso ser interior. É aquilo que você diz, é a composição da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções, das nossas intenções, do nosso ser interior. Aquilo que você é de fato, que às vezes você revela no falar, outras vezes você não revela, você esconde, mas Deus conhece. Me lembrei de uma história de um senhor que já estava idoso, e aí quando eu falo idoso aqui no Cambuí, não posso falar qual a idade, porque aqui é relativo. Então é relativo porque a semana, no Salão de Artes aqui, uma senhora de 94 anos fazendo tricô sem óculos. Eu falei, não, e a senhora usa óculos para ler? Não. 94 horas. Então é um idoso, aí cada um imagina a idade, tá? Então, querido, o fato é que ele era um idoso e ele começou a ter problemas auditivos. E, de fato, a comunicação em casa começou a ficar difícil. E ele lá, imagina o volume da televisão, para ele ouvir a televisão, assistir, e estava muito ruim. Mas ele decidiu, tinha uma família, tinha lá os filhos morando com ele ainda, ele resolveu, por conta própria, procurar um médico para resolver o problema. Muito rico que ele era, ele conseguiu, lá o médico recomendou um aparelho, aquele aparelho invisível. Perfeito, colocou, última geração. Ele voltou para casa, ok, tudo bem aquele mês. No mês seguinte foi ao médico, para o médico perguntar como é que estava. O médico fez um teste e falou assim para ele assim, olha, perfeito, o senhor está ouvindo 100%. O que tua família está achando disso? Eles não sabem. Mas como não sabem? O senhor não contou para eles, o senhor colocou um aparelho auditivo e falou, não contei. E nesse mês eu já mudei meu testamento 3 vezes. Ou seja, as pessoas, os filhos estavam tentando levar a herança dele e ele agora ficou bem quietinho para poder ouvir. Mas o fato é que de Deus a gente não esconde nada. Quando a gente fala de coração, Deus conhece o coração. É o centro de controle da nossa vida. Por isso, a Bíblia diz, e nós trabalhamos aqui com vocês, Provérbios 4:23, acima de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele está dizendo que é do nosso coração, diz a Bíblia, que surge aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, a maneira como eu ajo, como eu reajo. Mateus 15:19 diz que é do coração que vem os maus pensamentos, vem os homicídios, vem os adultérios, a imoralidade sexual, furto, falso testemunho, calúnia. Jesus até fala que eles não conseguiam falar coisas boas porque o coração estava cheio de coisas ruins. Mas a Bíblia também diz que, lá em Mateus 12:35, que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Em outras palavras, se eu guardo o coração, se eu cuido do coração, que eu entendo que ele é uma fonte, eu de fato tiro coisas boas. Por isso é tão importante fazer um check-up do coração e entender. Nós aprendemos aqui que a nossa tarefa prioritária, acima de tudo, é guardar o coração. É proteger o coração, é você tomar cuidado com aquilo que entra no seu coração, aquilo que encontra espaço no seu coração. Digo a você que as coisas passam pelo nosso coração. O desafio é não permitir que elas fiquem, só fiquem as coisas boas. Aprendemos aqui, por exemplo, que temos que proteger o nosso coração da inveja, do egoísmo, da ganância, da amargura, dos medos. Aprendemos aqui que temos que guardar o nosso coração dessas e de outras influências tão ruins. A grande questão é, o que eu estou permitindo que se instale no meu coração? E a minha vida será reflexo do que está no meu coração. Os desejos que estão no coração, as motivações, os hábitos, as posturas virão do meu coração. Então hoje eu quero pensar com você nessa questão de guardar o coração, no tema de todo o coração. Essa é uma expressão e as suas variantes que aparecem muito na Bíblia. De todo o coração, com todo o vosso coração. Essa é uma expressão que aparece muito. Eu quero hoje pensar com vocês nessa questão de todo o coração. Mas eu começo com 2 afirmações ainda, finais sobre o coração. Primeira afirmação, que a Bíblia diz em Jeremias 17:9,
que o coração nosso ele é enganoso, ele é perverso. Que nós temos que estar atentos que às vezes nós imaginamos que não somos invejosos, que não estamos amargurados, que não somos gananciosos, que não estamos preocupados, que não estamos inquietos, que não estamos ansiosos, mas no fim nós estamos. Então o coração, ele nos engana. Nem sempre nós conseguimos entender quem de fato nós somos. Então é importante estar atento a isso. O nosso coração, ele nos engana. Então temos que observar o coração. E a segunda verdade, a segunda afirmação que eu quero fazer é que Deus não olha como o homem olha, diz 1 Samuel 16:7, mas ele olha para o coração. Quando Deus mandou Samuel em busca do rei de Israel, a Bíblia diz o seguinte para Samuel, a seguinte instrução: Deus não vê como o homem vê, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém Deus olha para o coração. O máximo que nós conseguimos ver é a aparência, né? E talvez tentar adivinhar um pouquinho o que passa no coração, mas quem conhece de fato o coração é Deus. Por isso que Ele nos desafia a nós cuidarmos do coração, porque no final das contas Ele vai nos julgar pelo nosso coração. E eu quero hoje pensar com vocês sobre 4 áreas dessa questão em que Deus espera de nós essa integralidade, de estar com todo o coração. Tem muitas outras áreas, mas 4 delas, nesse encerramento da série, eu quero compartilhar com você. Eu começo lendo o texto de Colossenses 3, 23 e 24, onde aparece a expressão. A Bíblia diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então o texto começa nos dizendo, queridos, que nós devemos pensar nessa questão de que Deus, Ele olha o todo, Ele olha o coração e Ele quer uma integralidade da nossa vida. E Deus não quer que nós o sirvamos parcialmente, que nós estejamos com Ele parcialmente. E então eu quero pensar em 4 áreas que Deus requer de nós vivermos para Ele de todo o coração. Primeira verdade bíblica é a seguinte: Deus espera que nós aprendamos, e essa é mais importante, que nós o amemos de todo o coração. Aliás, quando Jesus é perguntado qual é o grande mandamento, ele fala que é amar a Deus de todo o coração. E depois ele dá detalhes, ele explica. O que é amar a Deus de todo o coração? É de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força. Que é uma coisa só. O coração envolve tudo isso, mas ele explica. O que envolve o coração? É coração, é entendimento, é força, com todo o seu desejo, amar a Deus. Então Deus espera que nós o amemos de todo o coração. Isso é, que nós o coloquemos em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Que nós amemos ao Senhor com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Quem ama a Deus de todo o coração, quer agradar a Deus, quer colocar sua vontade em primeiro lugar, deseja estar com Deus. Amar a Deus de todo o coração é fazer com que Ele seja o primeiro em nossa vida, em nossa agenda, que Ele seja a razão dos nossos sonhos. Então há uma área em que o nosso coração não pode ser pela metade. Há uma área em que Deus exige integralidade. Há uma área em que Deus exige plena sinceridade, é a área de amá-lo. Nós temos que perguntar hoje, será que nós amamos a Deus acima de todas as coisas? Quando perguntaram qual eram os mandamentos, pensaram que Jesus ia dar uma lista grande, que seria uma lista maior do que os 10 do Antigo Testamento. Além de não ser maior, era muito menor. Ele disse assim, vamos lá, apenas 2. Nós queremos que você ame ao teu próximo como a si mesmo, mas o primeiro deles é que você ame a Deus acima de todas as coisas. Então, queridos, que nós possamos terminar esse ano pensando nisso. Deus, eu quero te amar com todo o meu coração. Eu não quero amá-lo parcialmente. Eu não quero amá-lo, mas ter outra fonte de amor também na minha vida. Eu vou amar o Senhor acima de tudo e de todo o meu coração. A Bíblia diz, nesse texto que falei para vocês, é amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Uma outra área que Deus espera de nós, integralidade, ou de todo o coração, é a questão de buscar ao Senhor. O texto nos diz o seguinte: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar a Deus é importante.
é necessário. Mas a Bíblia diz que eu não devo apenas buscar a Deus. Se é para buscar a Deus, é para buscar a Deus com integralidade, de todo o coração. Interessante que, quando nós falamos disso, a Bíblia o tempo todo nos fala que Deus detesta parcialidade. Deus detesta, por exemplo, ele condena no Antigo Testamento, pessoas que serviam a ele em cima do muro. Ele fala assim, escolham quem vocês vão servir, a mim ou a Baal. Mas aquele que você escolher servir, dedique-se a servir. Não queira me servir e servir a Baal. Então, escolhei hoje a quem vocês vão servir. É integral, é um ou outro. No Novo Testamento, inúmeras vezes Deus fala sobre isso, mas em especial, quando a carta é mandada por Deus para o anjo da igreja de Laodiceia, Deus faz uma reclamação para essa igreja de Laodiceia, vocês não são quentes nem frios, mas vocês são mornos, e eu vou vomitá-los da minha boca. Deus odeia, Deus detesta essa parcialidade, Deus não gosta de mornidão. Ele está dizendo, vocês vão me buscar? Busquem, faz bem. Querem me achar? Vão me buscar e vão me achar, quando me buscarem de todo o coração. Vejam que é uma condição. Quando nós encontramos a Deus, quando nós desfrutamos da comunhão com Deus, quando nós buscamos com integralidade, de todo o coração. É aquilo que o Novo Testamento chama de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu busco a Deus, eu quero a Deus. A Bíblia nos fala de vários reis em Israel e em Judá, que decidiram buscar ao Senhor de todo o coração. Um deles foi Josafá, e ele buscou ao Senhor, diz a Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 16, de todo o coração. Queridos, Deus espera de nós integralidade quando o assunto é buscá-lo. Eu não posso buscá-lo parcialmente, eu não posso buscá-lo com meia sinceridade, tem que ser pleno buscar ao Senhor. Há uma outra área em que Deus espera de nós integralidade de todo o coração, ele fala assim, é preciso confiar em Deus de todo o coração. O texto de Provérbios 3,5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Porque todos esses textos, ao falar de amar, ao falar de buscar, ao falar de confiar, coloca de todo o coração. Porque ele sabe que o ser humano tem a tendência à parcialidade, que a gente busca, que a gente confia, que a gente ama, mas não faz isso de todo o coração. E quando fala de confiar no Senhor, deixa eu perguntar aqui, você confia no Senhor? Você fala assim, eu confio no Senhor. Mas a pergunta é, você confia no Senhor sempre e em todas as circunstâncias e de todo o coração? Será que nós confiamos? Como que a gente age quando a notícia que recebemos não é aquela que nós esperamos? Como que nós fazemos quando recebemos a notícia que não é boa? Será que nessa hora ou a gente confia ou a gente confia quando tudo vai bem? Por que a Bíblia repete com todo o coração, de todo o coração? Porque ele sabe como é fácil nós estarmos parcialmente. E o assunto da confiança é confiar no Senhor de todo o coração, é confiar em todos os aspectos da sua vida. Confiar de todo o coração, sabe o que é? É você parar de tentar fazer a vida funcionar do seu jeito e confiar no jeito do Senhor. E confiar que o jeito do Senhor é o melhor jeito. É o melhor jeito. E é um desafio. Eu tenho procurado ler bastante sobre essas questões do coração, da alma, e eu tenho acompanhado alguns pregadores que eu já conhecia, outros são amigos próximos, e que eles compartilham conosco, ou via internet, os desafios que eles tiveram quando se viram numa situação em que naquela hora a fé que eles afirmavam ter foi testada. Pastor da igreja Mosaic na Califórnia, pastor Ivan Rafael, conta que aos 60 anos, um pastor brilhante, um pastor criativo da igreja Mosaic na Califórnia, conta que um dia ele foi ao médico e recebeu um diagnóstico. Você está com câncer, você tem câncer, e o câncer está espalhado pelo seu corpo. E ele estava escrevendo um livro, naquela época. O livro chamava-se exatamente A Última Flecha, em que ele queria deixar um legado. Ele está dizendo que é como se ele tivesse uma última flecha, mas ele não sabia que ele estava doente. Ele foi ao médico. Pensa aqui um pouquinho. Confiar no Senhor de todo o coração. Diante do médico, você tem um câncer. E o câncer espalhou, ou está em parte do seu corpo.
Creio que ele fez o tratamento, porque isso foi em 2017, e está bem, porque tem empregado por todo os Estados Unidos, na América Latina também, esteve recentemente em Bogotá, mas o Irvin Rafael conta que ele recebeu essa notícia. E nesse momento, a sua fé foi testada. E ele chegou em casa, ele falou assim, a única coisa que ele pensou, eu preciso acabar de escrever esse livro. E Deus é tão bom que ele acabou esse e já escreveu um outro. Já escreveu um outro livro agora, O Caminho do Guerreiro. Mas ele, ao escrever aquela última flecha, que ele queria deixar um legado, ele conta que tudo que ele pensava era terminar aquele livro. Ele chegou em casa e Deus, vou dizer do ponto de vista humano aleatoriamente, mas Deus, a direção de Deus não é aleatório, não tem nada aleatório, ele simplesmente abriu as suas anotações que ele estava escrevendo desse livro, e que ele tinha escrito algum tempo atrás como parte desse livro. Ele leu o seguinte, frase que ele escreveu: eu vou viver intensamente até que alguém me diga, você está morrendo. Então, aquela frase, e ele leu mais de uma vez, dizendo assim, eu vou viver intensamente, eu vou fazer o melhor para o Senhor, até que um dia eu receba a notícia, você está morrendo. Mas não foi dessa vez, viu, queridos? Graças a Deus. Apenas naquele momento ele disse assim, essa é a vida. Minha vida está na mão do Senhor. Ele falou que não foi fácil, porque a sua família foi abalada, a sua esposa, seus filhos. Ele disse assim, eu não conseguia, ou eu não fui abalado no mesmo nível que eles. Eu não consegui ter os meus sentimentos, porque Deus já estava preparando sem ele saber. E ele ouviu aquele diagnóstico, e ele naquele momento confiou no Senhor, sabendo que ele tinha um legado para deixar, e ele continua fazendo a obra do Senhor. A pergunta é, nós confiamos no Senhor de todo o coração, quando a notícia não é boa? Confiar no Senhor de todo o coração, reconhecer que Ele está no controle, o caminho dEle é o melhor. Eu diria para o cristão, é o único caminho. Sabe? E eu vou dizer, eu tenho aprendido que é possível tornar a nossa vida mais simples quando a gente aprende a desenvolver essa confiança no Senhor, que Ele está no controle, e confiar nele sem duvidar em nenhuma área. Reconhecer, confiar no Senhor de todo o coração, reconhecer que os seus caminhos são os melhores que os meus caminhos, e em geral, sequer são os meus caminhos. É colocar minha confiança no Senhor, mesmo em alguns momentos que a fé ou a situação não faz sentido, sabendo que Deus está no pleno controle. Queridos, Deus espera um coração pleno, um coração de plena confiança. E nós temos que preparar o nosso coração nesse nível, porque os dias maus vêm para todos nós. Nós temos que aprender a confiar no Senhor nos dias bons, para que quando o dia mau vier, e eles vêm, você possa estar preparado. Porque no dia mau o desgaste é muito grande. Aprenda a confiar no Senhor de todo o teu coração. Saber que nada foge ao controle dEle. Tá? Descansar no Senhor. Ter fé de que você talvez não soubesse daquela notícia, mas já estava no plano de Deus. E Deus te preparou. Irvin Rafael chegou em casa e leu uma frase que ele havia escrito, e aquela frase foi que Deus usou para falar no seu coração. Na verdade, tudo que ele passou só o ajudou a ter um senso de missão ainda maior e aprender a confiar plenamente no Senhor. Até porque, deixa eu dizer a você, todos nós estamos morrendo, viu, gente? Só não sabemos quando. Todos nós. Não é só quem recebeu o diagnóstico lá. Todos nós, ou alguém aqui está vivendo, nós estamos morrendo. Nós estamos caminhando para onde? Para o fim. E Deus é que sabe. Então, todos nós temos uma sentença sobre nós, mas a verdade é, nós estamos vivendo para a glória de Deus, confiando nele, até que ele diga assim, agora é a sua vez. Agora é a sua hora. Um irmão, aqui na última quinta-feira, contou o testemunho, o irmão Arthur, que frequenta aqui a nossa igreja alguns domingos de manhã. Ele contou que ele, este ano, ele louvava a Deus, ele foi para o hospital, ele ficou internado, queridos, e ele teve pelo menos 60 ocorrências do tempo que ele teve no hospital, entre a vida e a morte. E ele contou isso aqui, Guinness Book. Tá? 60 ocorrências em que ele diz assim, o médico diz assim, olha, não vai ter jeito. E ele simplesmente foi alvo do cuidado de Deus, a ponto dos médicos dizerem para ele assim, o teu caso não tem explicação. Você já ouviu isso?
Eu já ouvi inúmeros casos assim. O teu caso não tem explicação. Nós temos queridos irmãos aqui na igreja que passaram por situações assim, internado numa UTI durante 5 meses, e Deus restaurou e os médicos glorificam ao Senhor. Mas são pessoas que no tempo de bonança aprenderam a confiar no Senhor de todo o coração. Servos do Senhor, quando veio o dia mau, o coração estava firme, o coração não foi abalado. E os familiares que estavam ao redor puderam ajudar. Confie no Senhor de todo o coração. Saiba que a vida funciona com a direção de Deus. Aprenda a desenvolver a confiança em Deus e você será bem-sucedido. Deus espera de todo o coração, porque se não for de todo o coração, qualquer coisa vai tirar a sua paz. Tem que ser de todo o coração. E por fim, a Bíblia fala que Deus espera que nós sirvamos a Deus de todo o coração. Josué 22:5 diz: tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Queridos, todos nós, e aqui é a razão da nossa existência, você foi salvo, você foi criado, mas você foi depois salvo para servir. Todo cristão é criado, é salvo, é capacitado para servir. Todo cristão está aqui para servir ao Senhor. Servir nada mais é do que uma atitude humilde que agrada ao Senhor. Servir a Deus, servir ao próximo, deixar o egoísmo. Quando nós servimos ao Senhor, nós somos abençoados, a nossa igreja cresce. Jesus veio para servir, ele disse: olha, o Filho do Homem, Jesus, veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, a razão da nossa vida nós encontramos no servir. Sabe por que há pessoas, e hoje nós temos uma epidemia de gente sem rumo de vida, pessoas tentando encontrar uma paz e não encontram? Porque elas esqueceram que elas podem encontrar o verdadeiro significado da vida quando elas olharem para fora delas e dizer assim: nós estamos aqui para servir. Estamos aqui para fazer o bem. Estamos aqui para servir a Deus e para servir ao próximo. Servir a Deus agora de todo o coração. Quando a gente serve a Deus de todo o coração, nós não precisamos de aplausos. Não é verdade, queridos? Quando servimos a Deus de todo o coração, nós enfrentamos mesmo as coisas difíceis. Quando servimos a Deus de todo o coração, tem alegria. Tem alegria. Quando servimos a Deus de todo o coração, não tem o cansaço, a gente recupera logo o que quer fazer. Quem se envolve com o trabalho do Senhor sabe disso. Não há alegria maior do que você se dedicar ao Senhor, e Ele quer que a gente sirva a Ele de todo o coração. Isso é, não com segundas intenções, não com falsas motivações, não porque nós queremos ser reconhecidos, mas nós servimos porque encontramos a alegria em fazer isso para o Senhor. Servir a Deus, Josué fala: olha, ame ao Senhor, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, se acheguem a Ele e sirvam. Mas com a atitude correta, sirvam com todo o vosso coração. Eu queria deixar essa palavra para vocês nesse final dessa série, como você servir ao Senhor, amar ao Senhor, confiar no Senhor de todo o seu coração. E aí, queridos, eu quero de maneira especial lembrar você que há um versículo que diz que nós precisamos dar o nosso coração ao Senhor. O texto nos fala: filho meu, dá-me o teu coração, porque muitas vezes nós achamos que o nosso interior, nós é que cuidamos, nossas emoções, os nossos pensamentos, mas a Bíblia fala que eu devo de fato abrir completamente, e Provérbios fala sobre isso: olha, filho meu, dá-me o teu coração, e que teus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos, Provérbios 23, 26. Por isso, hoje, eu quero convidar você, enquanto a gente se prepara para a ceia do Senhor, para nós fazermos uma oração. O Salmo 51, verso 10, diz o seguinte: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Quando você receber Jesus como Salvador, diz a Bíblia que Deus lhe deu um novo coração. Não, é um coração espiritual, um coração renovado. Mas, na verdade, nós temos que pedir ao Senhor
que Ele crie e recrie esse coração em nossa vida. A Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. E esse nosso coração, que quantas vezes ele está envolvido com coisas que não agradam ao Senhor, nós temos que nos livrar como Senhor. Davi falou isso. Senhor, dá para o Senhor criar em mim um coração puro? Dá para o Senhor me dar uma vontade nova, uma vontade firme? A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, Ele ouve a nossa oração e Ele muda o coração.